Parque da Mobilidade Urbana. A Rádio Ônibus, junto com a FETPESP, participaram do maior evento de mobilidade urbana do Brasil. A Eletra esteve presente com o E-Bus, ônibus 100% elétrico produzido no Brasil. Recebemos em nosso estúdio móvel a diretora comercial Ieda Oliveira. Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, direto do Parque da Mobilidade, com o nosso estúdio móvel. A grande honra de receber aqui Ieda Oliveira na nossa poltrona do nosso Volar Estúdio Rádio Ônibus. Ieda, seja bem-vinda. Oi, olha, é um prazer estar aqui com você, Henrique, seus ouvintes, né? Eu diria que é sempre uma honra poder falar desse tema tão importante, né? E com pessoas assim que conhecem profundamente, né? Jornalista como você que conhece profundamente o segmento. Nós vamos aprendendo com algo que penso que é apaixonante, né? O transporte de passageiros, para mim, sempre foi apaixonante, né? E ainda mais hoje com a modernidade, com a tecnologia no dia a dia, né? Com muitas realidades hoje sendo possíveis, coisas que a gente sonhava lá atrás que agora são possíveis, né? Fica mais prazeroso ainda falar desse assunto, lidar com esse assunto. Para você, imagino que deve ser tudo de bom, né? Para quem tem bagagem, quem tem experiência a ser compartilhado, estou aqui para aprender contigo. Estar num evento como esse, né? De mobilidade urbana, onde tem modernidade, como a Eletra está apresentando, e real, deve ser algo muito satisfatório, né, Ieda? Não, com certeza. Você sabe que eu costumo dizer que quem se envolve com transporte, ele entra no sangue, né? Não adianta. Você dorme pensando em transporte, você acorda, você vê uma reportagem, você está sempre focado naquele assunto. Na sua vida, há quanto tempo faz que isso aconteceu? Olha, 22 anos eu estou nesse segmento. Eu diria que só de pensando em sistemas elétricos para ônibus, né? Então você vê que é uma história muito longa, né? Eu diria que, às vezes eu brinco, né? Eu falo que eu já estou virando a vovó da eletromobilidade, né? Porque é tanto tempo, né? Mas e a gente vive um momento agora crucial, né? Porque depois de tanto esforço, eu estava até comentando, né? Esses dias que antigamente a gente tinha que ficar explicando o que era tecnologia, o que é o motor elétrico, qual é... E hoje não, né? Hoje a gente está discutindo, a gente começa agora a discutir a viabilização da entrada dos elétricos, né? Então acho que é um momento muito importante, onde a gente superou muitas coisas, né? E uma das principais, eu acho que tem muito preconceito, infelizmente, né? As pessoas são um pouco resistentes à mudança, né? E isso gerou, no Brasil principalmente, né? Gerou um atraso muito grande. Então você vê, né, países vizinhos nossos aqui, não vamos nem falar de Europa, né, vamos falar dos vizinhos. O Chile, né? Chile, que é um grande exemplo, o México, Colômbia, né, avançando claramente, e o Brasil, que sempre foi um grande exportador de ônibus, né, um grande produtor de ônibus, tem uma frota gigantesca, acho que a terceira maior frota do mundo de ônibus urbano, né. A gente está, de uma certa forma, atrasado nesse segmento, né, isso para a indústria é muito ruim, porque a gente perde competitividade, né? Isso que o Chile, que você acabou de comentar, né? O Chile é um grande comprador de ônibus brasileiro. Hoje ele é um grande comprador de ônibus fabricado na China. Então essa demora, a gente costuma dizer, né, virar a roda, ela tem causado essa dificuldade. Mas eu acho que agora a gente está no momento certo, a gente começa a discutir os pontos certos, quer dizer, não tem mais dúvida sobre o ônibus. Antigamente o pessoal imagina, esse ônibus nunca vai rodar, isso não é realidade, quer dizer, essa fase a gente já passou. Não é mais protótipo. Não é mais protótipo, né? Ele realmente é realidade. E tem uma coisa muito interessante, não tem novidade em ônibus elétrico. Nós temos trólebus no Brasil há 65 anos. O que é um trólebus? É um ônibus elétrico. O que tem de evolução hoje? Hoje, ao invés de você buscar energia na rede, você consegue armazenar aquela energia a bordo. Mas o sistema de tração, como você olha, motor elétrico, como você traciona, tudo isso já é conhecido há muito tempo, né? Então a grande novidade que se tem é que hoje as baterias permitem que você armazene uma grande quantidade de energia dentro do próprio ônibus. Agora não tem, o pessoal fala, precisa testar o ônibus elétrico. Não, o ônibus elétrico, tração elétrica é anterior à tração diesel, né? Ela existe há mais tempo ela nasceu antes do diesel. Antes dos automóveis serem com motor a combustão, eles eram com motores elétricos. Então eu acho que esse é um mito também que precisa ser quebrado, né? A Eletra está apresentando ao mercado brasileiro qual o diferencial? Porque nós já temos aqui marcas que já estão rodando, por exemplo, na cidade de São Paulo, né?
Qual que é o diferencial? O que, que o empresário vai poder ter nesse pacote que a Eletra está oferecendo para que o ônibus possa rodar na sua linha? Então, tudo é aprendizado, né? Então, nesses 20 anos de jornada desenvolvendo ônibus com tração elétrica, né? Eu diria que o que a gente mais aprendeu e que a gente está colocando à disposição dos operadores é um ônibus para a nossa realidade. Então, nós utilizamos o mesmo chassi do diesel, é o mesmo chassi fabricado das várias montadoras. Nós temos ônibus elétrico em chassi Mercedes, chassi Scania, chassi Volvo, chassi Volkswagen, sem motor e sem câmbio. Então, nós nos especializamos em desenvolver um sistema de tração para esse chassis. Então, eu diria o seguinte, toda a parte de manutenção, peças de reposição, tudo que ele conhece de chassi e suspensão, ele não vai ter nenhuma novidade. Já é o que ele tem. E o segundo diferencial que nós temos, nós sempre focamos num projeto nacional. Então, nós usamos motores e inversores da WEG, fabricados no Brasil, 100% de assistência técnica no Brasil. E agora também nós temos a Moura também como parceira de bateria. E agora a WEG também está fabricando baterias no Brasil. Por isso que a gente chama que a gente está lançando aqui o ônibus 100% brasileiro. Porque até a bateria é produzida no Brasil. Até a bateria? Algo que eu achei que não fosse uma realidade das baterias. As baterias que armazenam essa energia toda, fabricação brasileira, é isso que você está dizendo? As células não são produzidas aqui. Ainda não. Ainda não. Mas toda a tecnologia, toda a parte de BMS, que a gente costuma dizer, né, que o coração dessas baterias é o gerenciamento delas. Então, todo o BMS que controla essas baterias, as caixas, a disposição. Então, hoje a gente consegue dizer para o fabricante assim, olha, eu preciso de packs divididos em 6, não mais em 4. E ele vai lá e fabrica. Então, quer dizer, tudo isso feito dentro do Brasil. Então, nós sempre focamos num projeto nacional. Por que a gente fez isso? Porque a Eletra tem essa história, né? Nós nascemos dentro de um operador, né? O grupo que controla a Eletra também é operador de transporte. E quando há 20 e poucos anos atrás foi se desenvolver o primeiro ônibus, um dos acionistas do grupo chamou o chefe de manutenção mecânica e chamou o chefe de manutenção elétrica para essa reunião que estava discutindo o desenvolvimento do ônibus e falou o seguinte, olha, eu quero um ônibus para minha manutenção mexer. Então, quer dizer, a gente nasceu com esse conceito. Então, quando a gente começou a desenvolver os ônibus, a gente fez várias reuniões, fazemos até hoje, né? Que a gente fala que a tecnologia avança tanto que a gente nunca termina um projeto. Você está sempre avançando nele, né? Então, o que acontece? A gente faz reuniões periódicas com todo o pessoal de manutenção, com o pessoal da operação. Eles opinam na forma de você colocar os componentes dentro do ônibus. Quem tiver a oportunidade, ou quem teve a oportunidade de ver um ônibus nosso, vai ver uma montagem muito limpa. Muito clean. Por quê? Tudo aquilo é resultado de uma discussão que vem avançando há 20 anos. Como é que a gente vai fazer um ônibus para que ele não fique parado, para que a manutenção tenha condição de mexer? Então, acho que esse é o nosso diferencial. Nós temos um projeto nacional, nós pensamos sempre na manutenção, na operação e na disponibilidade dessa frota. Então, acho que esse é o grande diferencial que a gente apresenta, que a gente vem falando já há muitos anos e acho que agora está ficando mais evidente essa diferença, né? Isso é sustentabilidade, penso eu, né? Porque é pensar também no seu próprio país, né? Continuar gerando emprego aqui também para vários envolvidos, né? Várias empresas que são envolvidas nisso tudo, né? Agora, para quem vai operar, né? Que está acostumado com uma dinâmica de garagem, está acostumado no seu dia a dia ter vários e vários setores, estoques gigantescos de peças, né? Quando olha para um veículo da Eletra, quando olha um veículo com essa tecnologia, o que ele precisa continuar mantendo no seu estoque, na sua garagem? O que você pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito interessante, né? Tem uma discussão muito clara hoje, né? Que essa ideia que sempre, o ônibus elétrico é mais caro. Sim, ele é mais caro do que o ônibus a diesel. Porém, ele dura mais, né? Quer dizer, ele fica mais tempo no sistema. E esse aí, por exemplo, durabilidade de quantos anos nós estamos falando? Esse ônibus dura 20 anos. 20 anos? Nós damos garantia de vida útil do powertrain de 20 anos. Nós temos ônibus operando com o sistema original há 23 anos, em operação. Convido qualquer pessoa que quiser, não é um ou dois, são muitos ônibus, né? Então, eu diria que uma das coisas principais é essa, né? Então, ele tem a garantia de que esse ônibus vai durar por muito tempo. Então, isso já entra na conta financeira dele.
A outra coisa é essa questão da disponibilidade, né? E é muito interessante, eu vou contar um fato. A gente foi levar o ônibus esses dias num operador, né? E ele pediu para colocar o ônibus na valeta, que ele queria ver o ônibus por baixo. O nosso ônibus tem motor central, né? Então é um motor elétrico ligado direto no eixo cardan. Então você olha ele por baixo, é uma montagem muito limpa. E colocou o ônibus na garagem, na valeta, né? E de um lado tinha um ônibus a diesel desmontando o motor. E do outro lado do ônibus, do lado, né? Tinha um ônibus desmontando o câmbio. E aí ele olhou o ônibus por baixo, olhou aquela parte eletrônica, né? Ele começou a olhar, olhou de um lado, olhou do outro. Ele falou assim, o que eu vou fazer com a minha manutenção? Então, eu costumo dizer que hoje ele começa a, no visual, entender qual é o impacto que tem essa tecnologia no geral, né? Quer dizer, você vai ter mais disponibilidade de frota, você vai ter menos manutenção, você vai ter mais tempo para se dedicar ao que de fato importa para o operador, né? Que é a eficiência no atendimento da mobilidade, né? Na verdade, a gente não deveria ter grandes estruturas para desmontar, para montar veículos. Nós deveríamos estar preocupados mais com a operação mesmo. Acho que esse é o foco principal, né? Então, eu acho que os operadores hoje, eles começam a perceber, né, que é uma nova realidade de garagem, é uma nova realidade de manutenção e que ele consegue com o veículo elétrico, né? Eu costumo dizer, a gente tem, por exemplo, algumas garagens que operam com veículos elétricos, você entra lá, você vê totalmente fechada, né? E você não tem um pingo de poluição, né? Então ele de nada, nem de ruído. De nada, não incrível, tem sujeira, né? Não tem óleo espalhado pelo chão, né? Então é uma nova realidade, que essa realidade traz muitas vantagens econômicas para a operação, né? E para o foco principal, sem contar no passageiro, né? O passageiro, ele percebe de cara, né, que não tem ruído, que é um ônibus silencioso. Ele já percebe hoje, né? Engraçado, a gente tem algumas experiências que você coloca na linha um ônibus elétrico e tem um misto, né? Ônibus diesel. Ele fica esperando o elétrico. Que legal, acontece mesmo. Acontece. Se você perguntar, ele já... E uma coisa que a gente não percebia nas últimas pesquisas e agora tem, né? É a questão ambiental. Ele fala assim, não, mas esse ônibus é importante porque ele não polui. Quer dizer, não é só a questão dele ser silencioso, dele não dar tranco, né? Dele ter uma aceleração suave. Ele já começa a dizer, não, mas esse ônibus aqui não polui, isso é importante. Então, esse vínculo, né, com o momento que a gente vive tão importante nessa discussão, né? O que é o futuro do mundo, né? Qual é o nosso futuro? O que os nossos filhos vão ter, né? O que os nossos netos vão ter? Então, acho que essa discussão começa a fazer todo sentido, né? E, infelizmente, tanto os ônibus quanto os caminhões, né, eles têm um impacto muito forte, porque eles estão nos grandes centros, né? Os volumes desses ônibus estão no centro. Então, você ficar queimando combustível fóssil, e o diesel ainda, né, que é um dos piores para a saúde, em centros que são aglomerados, né, isso tem um impacto muito negativo na sociedade, né? Quando você vê assim um corredor de elétrico, a gente tem alguns exemplos, corredores com trólebus, né, você valoriza todo o entorno, porque você reduz o ruído, você reduz a emissão, né? Você começa a ter uma valorização de quem está em torno daquele corredor. Agora, você põe um corredor de ônibus a diesel, você desvaloriza, porque você não consegue ter uma loja de comida. Uhum. Você monta uma loja de roupa num corredor de ônibus a diesel e você tem que... A poeira é todo dia, você passa o dedo. Fuligem constante. Fuligem constante, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente começa a entender que você pode melhorar, e é óbvio, né? Quando a gente fala em preço, é a questão do volume de produção, né? A gente precisa ter volume de produção para poder otimizar os processos de fabricação e reduzir os preços. Eu conversava com o Sérgio Aveleda, que esteve aqui, e outros, inclusive o representante do governo federal, o Marcos, do MDR, né? Estava aqui batendo um papo e refletindo com ele também, como estamos refletindo agora. Eu sempre pensei que quando a gente pensa em transporte, é pensar também em educação e saúde. Quando você é bem transportado, quando você tem tempo para chegar em casa e ficar com a família, quando você está viajando em um ônibus silencioso, menos poluição, você vai ter mais saúde e mais qualidade de vida. Vai refletir na sua família e, consequentemente, vai refletir nos membros familiares e assim vice-versa, e na comunidade também. Quando se pensa em transporte, não se pensa também em saúde e educação, Ieda? Não, com certeza. Saúde principalmente, né? Você imagina um motorista de ônibus, vou dar um exemplo muito simples, né? Motorista de ônibus que fica o dia inteiro num corredor, dirigindo 10, 12 horas num corredor de ônibus.
Quer dizer, ele está tendo a sua expectativa de vida diminuída significativamente, porque ele respira o tempo inteiro. Aquilo que eu costumo dizer, né? É simples, pega um corredor, passa um paninho branco a cada 4 horas, e você vai entender, aquilo você respirou. Então, a gente não vê, né? Então, a gente não vê, vai mas... perceber lá na frente. Exatamente. Você sabe que tem várias pesquisas que dizem já, né, que 26% das doenças respiratórias são provocadas por qualidade do ar, 17% dos infartos já são provocados por qualidade do ar, né? Então você imagina o impacto que isso tem na saúde, né? O fato de você conseguir ter um... Eu falo, né? Em São Paulo a gente morre por respirar, né? Parece um contrassenso, mas não é, né? Tem corredores muito adensados, né? Que as pessoas estão perdendo a sua expectativa de vida no geral, né? É uma coisa que minha mãe tem 84 anos. Qual que chama a mãe? Maria José. Beijos para Maria José. Que legal. Minha 80 baixinha aí? querida. 84. 84, que legal. E há 3 anos atrás, antes da pandemia, nós tivemos um inverno com nível de poluição muito alto. E minha mãe, ela é alfabetizada. E eu cheguei um dia lá e falei assim, nossa filha, essa poluição está me matando, eu não consigo respirar. Você vê, ela não é estudiosa, ela não está acompanhando. E eu tinha acabado de chegar de um seminário nesse debate, na época, da questão das emissões, como é que isso estava. Ela nunca teve acesso a isso, mas ela já sentia isso. Quer dizer, ela já sabe que chega a época do tempo seco, inverno, e que ela estava muito ruim da garganta. Por quê? Porque é por conta da poluição, né? Então, quando você tem essa percepção, mesmo nas pessoas que não têm acesso aos estudos, etc., você percebe o quanto é grave essa situação, né? Então, eu acho que a eletromobilidade, principalmente nos grandes centros, e eu também gosto de dizer, né, eu não acho que a gente tem uma única solução. Eu acho que a gente tem que ter a melhor solução para aquela condição. Então, se você me falar nos centros urbanos, a melhor solução é aquela que você leva a emissão zero. Agora, a gente não pode pensar num país com as dimensões do Brasil e dizer que vai ser 100% elétrico. Eu não acredito nisso, eu não defendo isso. Eu acho que o Brasil perde a oportunidade porque a grande força que nós temos é a diversidade. Nós podemos ter ônibus diesel ainda, claro, fazendo longas distâncias. Cada vez menos poluentes. Cada vez menos poluentes e fazendo grandes distâncias, né, em locais que você não tem um adensamento muito grande de poluição. Ótimo. Nós temos a tecnologia do gás, nós temos a tecnologia do etanol, nós temos hidrogênio, que é uma tecnologia também possível, e nós temos o elétrico. Agora, o que não dá é que o brasileiro tem mania de um ou outro, né? Entendi. É um mais o outro, né? Quanto tempo se leva para ficar pronto o ônibus elétrico? Se o empresário quiser adquirir agora um ônibus da Eletra, por exemplo, quanto tempo levaria para que ele tivesse o carro disponível para trabalhar? Então, é sempre assim, a gente sempre tem o start, né, que a gente chama. Qual é o maior tempo que se tem? A bateria. Então, a bateria tem sempre um prazo de 90 dias a 120 dias. A partir daí, quantos ônibus ele quiser. Por quê? Porque é o start. Então, você fala assim, olha, eu quero um ônibus, vai ser 5 meses. Eu quero 100 ônibus, serão 5 meses. Eu quero 1.000 ônibus, você começa a fazer o cronograma a partir de 5 meses. Tá? Então, é sempre o start que é o principal. Depois disso, essa programação da compra dos componentes, né, você consegue entregar de acordo com a necessidade do sistema. Nós, hoje, a Eletra, nós temos um grande investimento, nós mudamos há 60 dias para uma área nova, né? Vamos inaugurar nossa fábrica agora, inclusive vou convidar você, com certeza, para ir lá conhecer agora em julho, final de julho. E nós estamos no ABC. E nós estamos indo para uma capacidade nesse local com um único turno para 150 ônibus mês. Só ônibus elétrico? Só ônibus elétrico. 150 ônibus mês. Só com um turno só. Se a gente puder, se houver uma demanda maior, a gente dobra os turnos e consegue dobrar a capacidade produtiva. Então, nós estamos apostando nesse mercado. Nós entendemos que é o momento que o Brasil não pode esperar mais e que a indústria nacional não pode ficar fora. Nós não podemos deixar um país que tem a tradição que nós temos, né? Que tem a frota que nós temos, 29.000 ônibus urbanos, nós não podemos estar na rabeira das tecnologias, nós temos que estar na dianteira. Então, a indústria nacional, ela tem competência, ela tem condição, ela já faz ônibus elétrico
trólebus há mais de 50 anos, elétricos puros desde 2014 nós temos ônibus elétricos operando, né? Então nós não podemos ficar atrás, nós temos que voltar a ser líderes na questão de ônibus na América Latina e não a simplesmente ficar assistindo o que a gente está vendo hoje, né? Nossas exportações de ônibus despencando, né? Por quê? Porque a gente não consegue ter uma política nacional de eletrificação, quer dizer, eu acho que os vários governos, nas suas várias instâncias, têm que começar a ver a eletromobilidade, a importância que ela tem para o desenvolvimento do país, né? Então, acho que esse é a mensagem principal. Precisamos levar a indústria de ônibus ao seu papel de destaque, né, que sempre teve em todo o mercado da América Latina. Parabéns, Ieda. Parabéns a você, a toda a equipe, a todos os envolvidos da Eletra, porque brigar pelo nosso país, gerar cada vez mais recursos para o nosso próprio país e entregar algo com a nossa marca, né? Valorizando cada um dos envolvidos, né? Para a gente encerrar aqui as suas considerações finais, ao passageiro que está te ouvindo, ao empresário que está te assistindo também, aos apaixonados por ônibus, que lutam e querem também, aqueles que querem uma mobilidade cada vez melhor, pensando no coletivo, no transporte, que seja bonito, que seja agradável, que dê vontade sempre de embarcar em um ônibus. As suas considerações finais. É exatamente isso, né? Primeiro eu queria agradecer, eu acho que muitas vezes o sistema de transporte recebe muita crítica, né? A gente vê várias coisas, isso não é verdade, é um segmento, você imagina um segmento que trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. Por isso que eu brinco que a gente respira, né? Então, todo respeito ao operador, né? O operador, principalmente em São Paulo, né? Eu falo que tem vários países numa única cidade. Nós temos operações aqui que vão das mais tranquilas às mais exaustivas. E quem toca isso, né? Quem leva essa mobilidade? Quem transporta esses milhões de passageiros por dia, né? São esses operadores, né? A gente acabou de testar, a gente está fazendo um teste agora, né, na Transwolf, que é um dos nossos parceiros. É assim, uma parceria muito boa. Eu falo que a gente tinha que ter orgulho dos nossos operadores, porque o que eles fazem com os recursos que eles têm, né, e com a diversidade de linhas, né? Sem linhas com. Nós temos ônibus que operaram em rampas de 22%. Nós temos rampas aí de 35%. Né? Transportando pessoas o tempo inteiro, né? Então, eles estão testando a toda a prova mesmo o veículo, realmente colocando o passageiro, utilizando. Com certeza. E dando um feedback sensacional, sabe? A gente fala, nada está pronto, a gente sempre está abertos a fazer ajustes, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim. É aquilo que eu falo, eu acho que uma das coisas legais é que nós estamos dispostos a ajustar o ônibus para a nossa realidade, para as várias realidades que nós temos, né? Então eu queria dizer que os operadores podem ser um grande parceiros e eles começam a perceber as vantagens de operar os ônibus elétricos. Eu acho que eu costumo chamar os clientes do transporte público, muito né? Bom. Eles estão cada vez mais perceptivos, né, da necessidade de se ter um transporte limpo, de se ter um transporte confortável e que o operador possa se dedicar mais à eficiência dessa operação, né? Que o ônibus passe sempre no mesmo horário, né? A gente costuma dizer que lá na Europa você fica em casa e você olha, nossa, o ônibus está quase chegando, sabe que ele vai passar exatamente naquele horário. Então a gente tem que buscar isso e nós temos condição de chegar lá. Que bom, né? Muito bom. E acho que isso eu agradeço demais aí a oportunidade. E a indústria nacional está presente, tem força e nós vamos brigar por esse mercado. Muito bom. Conte com a Rádio Ônibus. Agora, para encerrar de vez, o que falar de uma rádio que toca ônibus, que valoriza o setor, que mostra um pouquinho, como eu costumo dizer, que garagem de ônibus não é local de ônibus estacionado. É local onde a dinâmica acontece e a população, comunidade, passageiro não se dá conta. Se você perguntar lá na rua o que tem numa garagem de ônibus, vai achar que o ônibus estacionado não é. É uma dinâmica incrível. Eu tenho feito esse trabalho de mostrar um pouquinho dos bastidores por muitas garagens, linha urbana, rodoviária, fretamento. E cada vez que eu visito, aprendo um pouco mais de tantos trabalhadores e tantos envolvidos, tantas tecnologias, né? Acho que mostrar isso, defender o transporte, porque isso é defender um coletivo, né? Acho que é importante. O trabalho que a gente vem fazendo, gradativamente aprendendo contigo hoje também, aqui é algo que precisa continuar. O que falar de uma rádio que toca ônibus? Olha, sensacional. Eu estou realmente encantada por tudo, né? Porque aquilo que eu falo, o transporte é uma das coisas mais importantes, né?
O país, ele é aquilo que para um transporte, né? Alguém falou hoje, olha, vamos tirar todo o transporte de circulação nesse momento e vamos ver o que vai acontecer com o nosso PIB. Quer dizer, não tem como, nós precisamos disso. Então, ver o trabalho que você faz, né, com a Rádio Ônibus, trazendo essa realidade, trazendo a discussão real, né? Às vezes, é aquilo que eu falo, você vê muitas matérias por aí que não refletem a realidade, né? Fala assim, poxa, o ônibus anda muito cheio. Ok, o ônibus anda cheio, mas o problema é esse, quer dizer, nós temos que rodar um sistema com ônibus vazio. Nós vamos andar só com passageiros sentados? Essa é a discussão. O mundo é assim? Não, o mundo não é assim, né? O Japão é um exemplo de transporte público. Você vê aqueles funcionários, né, com aquela luvinha empurrando, e todo mundo acha lindo. Então aqui eu acho muito legal o seu trabalho, porque começa a trazer a realidade do nosso transporte, né? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade é levar as pessoas de forma eficiente, rápida e no menor curto de tempo no seu deslocamento. Acho que essa é a nossa função e você contribui bastante para que a gente tenha consciência disso. Obrigado, Ieda. Aos pouquinho nós vamos aprendendo. E você, o que achou desse ônibus 100% elétrico produzido no Brasil? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.